Muito bem-vindos, meus amigos, varejistas, comerciantes, empresários de Imperatriz, do Maranhão, de todo o Brasil. Eu sou o Flávio Souza e você está participando nesta hora do podcast VAP, que é o Varejo de Alta Performance. Esse podcast ele foi criado para poder dar voz a você que é varejista e a você que tem os seus desafios e também os seus momentos de vitória, de superação. E a cada episódio, nós trazemos pessoas que vivem o dia a dia do varejo. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que tem uma história que ela é inspiradora e vai poder contribuir muito, trazer muito conteúdo. Então, eu convido você a ficar até o final desse episódio, porque com certeza vai poder te ajudar muito no seu dia a dia. E eu quero cumprimentar aqui e também agradecer pelo convite, por ter aceitado o convite, Jeane, que é a proprietária, CEO do Hipermix em Buritirana. Seja bem-vinda, Jeane. É um prazer poder te receber aqui. Pessoal, muito prazer. Eu me chamo Jeane, como já apresentada pelo Flávio. Eu quero agradecer primeiramente por esse convite de estar aqui participando desse podcast, que já é sucesso. E já quero aproveitar e falar para você, fique até o final, porque no final vai ter algo muito especial para vocês. Flávio, muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com você para compartilhar um pouquinho aí da minha vida, da minha experiência e aprender junto com você também, que aí tem muita informação para passar aqui para todos vocês que são nossos ouvintes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Jeane, eu quando pensei em fazer, esse é o primeiro episódio do podcast, e quando eu pensei em trazer uma convidada, um convidado, eu logo pensei assim, Jeane, eu quero trazer alguém para poder mostrar e encorajar como é entrar no negócio. Porque muitas vezes as pessoas elas têm realmente o desejo de empreender. Mas o medo, ela trava as pessoas. E as pessoas, elas não têm audácia para poder chegar e dar esse primeiro passo. Como você é uma pessoa que veio de um outro mercado, e lá na frente eu quero que você me conte direito essa história. Tudo bem. Você saiu de um outro mercado para poder entrar no varejo, no nosso caso, que é o varejo alimentar. Eu logo lembrei de você. Eu falei assim, a Giane, ela tem uma história muito legal. Eu acho que ela vai poder inspirar e vai encorajar também as pessoas para poder dar o primeiro passo, né, Giane? Mas assim, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho de você. A Giane hoje é casada com o Diego, Sim, tem uma bebê linda e é. é natural de Buritirana. Isso Não é mesmo, isso? isso mesmo. Gente, tenho 34 anos, estou já quase nos 35, sou casada há 9 anos, tenho uma filha que é meu milagre, né? E sou CEO do Hipermix, sou cristã e sou natural de Buritirana, aonde hoje tenho o meu supermercado, né? Que a gente abriu e aonde eu empreendi. Flávio, minha história é uma história aí realmente de superação, assim, é muito bom olhar de onde eu vim e todo esse percurso que eu percorri aí desde meus 13 anos trabalhando, estou aí com 34, tenho realmente um pouco para compartilhar daquilo que eu vivi. Eu sou filha de uma família realmente de baixa renda, né? Graças a Deus hoje já estão melhores, mas nasci lá no lar mesmo bem necessitado. Tenho 3 irmãs, mas fomos muito amadas e ensinadas a viver, a trabalhar. E aí eu morei até meus 7 anos na roça mesmo, né? Onde meus pais trabalhavam. Minha mãe que me alfabetizou. E aí moramos lá até os 7 anos e aí a gente veio para Buritirana. Mas mesmo nas férias, morando em Buritirana, a gente voltava lá para a roça para a gente ajudar o pai lá plantando, colhendo. Não era nada escravizado, nada forçado, mas era ensinado. Eu via assim a necessidade do meu pai em querer ensinar para a gente como que se trabalhava, como que ele estava conseguindo conquistar alguma coisa, o dia a dia, dentro, claro, das nossas limitações, porque éramos criança, né? Sim. Então, a gente cresceu fazendo isso. Eu vendia feijão na cabeça, nas férias também, lá em Buritirana, junto com minhas irmãs. Então, assim, a venda, eu digo que eu nasci vendedora, porque eu amo vender. E isso aconteceu desde lá minha infância, quando eu tinha meus 7 a 9 anos de idade, que a gente fazia isso.
Meus pais colocavam a gente para vender, para a gente conseguir o dinheiro para comprar a roupa para ir para a escola, a sandália para ir para a escola, para ir para a igreja. E isso não foi algo assim que eu acredito que mais de importante que ele passou para a gente, né? Que foi o desejo de vencer na vida e conhecer realmente que a gente é capaz. Eu não tenho irmão homem, né? E acho que eu já conversei com você e falei, eu já subi em cima de animal para prender gado com meu pai, por não ter irmão homem. O meu pai levava a gente para fazer isso. Então, Você é a mais velha? não, eu sou a É a terceira. Então, terceira. tem duas antes de mim. E como eu falei, a gente foi ensinada realmente a trabalhar. E quando eu completei meus 13 anos, Flávio, eu fui ser babá, já lá em Buritirana, né? E cuidei de duas crianças. Na época já eram crianças de 4 a 6 anos. Foram poucos meses, foi pouco menos de um ano que eu fiz isso. Nessa época eu ganhava R$ 30. Né? E é engraçado que hoje eu tenho minha filha, eu fico vendo, poxa, o que Deus faz. E assim, quando a gente quer, quando a gente trabalha, Deus vai lá e abençoa, porque a gente também precisa fazer a nossa parte. E com meus 15 anos, eu fui doméstica da igreja que eu congregava, que era uma igreja bem do lado da minha casa, que ainda é hoje a casa dos meus pais. E fiquei também por pouco tempo lá. E com 16, quase 16 anos, eu entrei em um supermercado lá em Buritirana para trabalhar, que é um supermercado da minha tia. Eu falo muito assim, gente, eu devo muito à minha tia, porque ela me ensinou. Eu acho que essa paixão para o supermercado começou desde lá, eu ainda era uma adolescente, né? Então, trabalhei com minha tia, não tinha uma função específica. Ah, você vai ser o quê? Caixa? Não. Eu limpava o chão, eu ficava no caixa, eu fazia pedido. Tem vendedor que hoje me atende lá no meu supermercado, que ele atendia na época que eu trabalhava para minha É tia. mesmo? É um vendedor da Hotbel, um parceiro nosso. E é muito bom olhar para trás e ver assim essa história que eu Sim. construí, né? E fiquei lá no supermercado da minha tia há alguns anos, né? Até quase 18 anos, fazendo de tudo, até açougue eu ia. E eu fazia tudo com muito prazer. Então, assim, para mim eu estava aprendendo algo novo, né? Sim. E minha tia me ensinou a trabalhar, né, nesse supermercado. Fiquei lá nesse período. Chegou uma empresa lá de eletrodoméstico, que é daqui de Imperatriz, é uma empresa bem grande. E eles estavam fazendo entrevista e me indicaram. Então, eu fui fazer essa entrevista e, graças a Deus, fui eu a pessoa escolhida para trabalhar nessa empresa. Eu ainda não tinha 18 anos, mas eles me contrataram, eu assinei um contrato, faltava alguns meses para me fazer 18 anos. E foi uma mudança de chave aí, né? Eu Jeane, comecei. só te interromper um minutinho. Eu percebo, assim, na sua fala, você é muito determinada, assim, né? Sou. Você é muito determinado. Você fala assim, a experiência que você buscou. Porque, assim, uma coisa é você ter uma experiência por circunstância. E a outra coisa é você buscar essa experiência. Bater na porta, Bater na né? porta e É falar isso assim, olha, eu mesmo. quero aprender. Isso aí é difícil da gente encontrar hoje, né? As pessoas quererem falar assim, ó, eu quero ter uma experiência nova, eu quero aprender esse serviço. E você mostra que desde criança você sempre foi assim, né? Você sempre teve o desejo de aprender, de poder crescer, de buscar suas A coisas. minha carreira, Flávia, você vai ver que a gente vai tentar resumir, mas ao longo de toda a minha carreira profissional, eu sempre busquei algo melhor, não porque lá estava ruim, mas algo melhor no intuito de aprender algo novo. Essa é a verdade. Legal. E eu me considero assim muito determinada, eu sou ousada e determinada, ousada com limites hoje, né? Quando a gente é adolescente é diferente, claro que às vezes a gente ousa e não tem limite, acaba que uma coisa ou outra pode dar errado. Mas eu me considero, sim, muito determinada e eu acho que é um diferencial muito Diferencial. grande para qualquer função que você for exercer ou Verdade. para qualquer negócio que você for abrir. Tem que ter determinação, porque a vida é feita de desafios, né? Vai ter desafios e nada é fácil, né? Eu acho que o fácil ele vai também muito fácil. Sim. E eu entrei nessa empresa com menos de 18 anos. E foi quando eu completei 18 anos, eu decidi sair da minha cidade, né? E aí você imagina, filha, mulher, né, de um pai muito tradicional. Meu pai hoje ele mudou bastante, mas meu pai era aquele que a gente só ia para a igreja e era com ele. Nós não tínhamos nenhuma liberdade de sair e assim, muito tradicional mesmo. E eu decidi pedir para vir embora,
né? Eu falei com o dono dessa empresa, eu vim aqui pedir transferência sem comunicar aos meus pais. E você falou assim, Jeane, você é determinada. Eu olhei para a cidade e assim, é uma cidade hoje que está melhor, que desenvolveu muito, mas na época não tinha, não tinha uma faculdade, não tinha um emprego melhor e eu não me via naquele lugar, né? Com muita humildade eu falo isso, não menosprezando a minha cidade. Mas eu sempre fui aquela pessoa que quis realmente, sonhava muito. Eu falava, cara, se eu ficar aqui, eu não vou realizar. E aí eu consegui essa transferência depois que eu comuniquei para os meus pais. E meu pai falou, você não vai. E, em resumo, eles não concordaram, mas eu vim sem eles concordarem, sabendo que eu não vinha para fazer, causar decepção, e sim para buscar algo melhor para mim. Sim. E eles entenderam logo isso e me apoiaram. E cheguei aqui em Imperatriz, eu tinha o quê? Eu cheguei em maio de 2009, então eu tinha 6 meses que tinha completado 18 anos. Para morar só, numa cidade que eu não tinha nenhum parente, nenhum amigo e nenhuma amiga. E eu vim morar em um quartinho, que eu acho que maior do que essa sala, pouca coisa. Apenas com a cama, o básico do básico, não tinha geladeira, não tinha luxo nenhum, não tinha central de ar. Eu pagava R$ 180 para morar nesse quartinho. E eu vim trabalhar na mesma empresa, ganhando R$ 680 para pagar o aluguel. E aí eu já comecei a fazer cursinho, porque eu queria fazer faculdade. E foi quando a minha vida realmente mudou. Acho que assim, Jeane, o que você considera hoje um dos maiores desafios da tua vida foi largar o conforto, que apesar de não ter muito conforto, mas estava na casa dos meus Sim. pais, né, com a minha família, que estava toda lá, para começar a minha vida muito nova, sem maturidade alguma, né? Muita ousadia, como eu falei, mas sem maturidade. Então foi um grande desafio para mim. Mas eu sempre quis algo melhor na minha vida e sempre sonhei com isso. E daí, então, eu comecei a buscar realmente com que aqueles sonhos que eu tinha de ser próspera, de construir uma família, de me formar, viesse se tornar uma realidade, né? E nessa época, assim, quando você veio para uma empresa aqui da cidade, e tudo, você teve alguém que você se inspirou, assim, um líder, alguém que te aconselhou, Jane, estuda, faz uma faculdade. Você teve alguém próximo, assim, para poder te orientar nesse caminho? Na verdade, a minha família ela sempre quis que a gente estudasse, que a gente realmente se tornasse uma pessoa na sociedade, falando profissionalmente, Reconhecido. reconhecida, que pudesse realmente ter sucesso. Só que o meu pai ele queria isso, mas ao mesmo tempo que ele queria esperar que isso chegasse na cidade para que ele não ficasse longe da filha, né? Então eu tenho meus pais que me apoiaram, claro, mas eu lembro que na época o proprietário dessa empresa ele realmente ele me impulsionou. Quando eu fui lá pedir transferência, ele falou: Poxa, muita coragem sua. Vim embora para morar sozinha. Você tem certeza que é isso que você quer? A gente com certeza vai lhe dar transferência. Então, eu acho que aquilo que ele me falou e aquele sim que ele me disse, ele me encorajou ainda mais a vir, né? E aí eu cheguei e já na primeira semana eu já fui fazer cursinho para poder passar no vestibular. E passei para a física lá na UEMA, não decidi fazer. Fiz ainda um período de direito também e não foi o que eu me identifiquei. E o meu pai me instruiu, minha filha, faça economia, porque eu apresentei para ele as opções que eu tinha. E eu sou formada em economia, me formei em economia. E assim, Flávio, foi uma das maiores realizações. Eu sou muito realizada com esse curso que eu fiz. Na época que eu fiz, eu trabalhava já em outra empresa, então viajava muito. Eu não tive assim, muito presencial na sala, eu fazia algumas disciplinas online, mas eu sou muito realizada com esse curso. Mas eu fiz essa pergunta porque, assim, isso é importante para nós que somos líderes, até mesmo para a gente poder. É uma experiência que a gente tem e a gente quer transmitir as coisas boas. Então, assim, você hoje é líder lá, você gerencia, coordena uma equipe grande de pessoas. Então, sempre tendo oportunidade, né, a gente sempre está dando conselho para alguém. Eu lembro lá na empresa, não tem muito tempo, eu andando no corredor, chegou uma moça nova, 20 anos. E ela trabalha na expedição. Ela virou e falou assim: Flávio, desculpa. Ela falou assim: Flávio, eu quero ser vendedora. Ela trabalha na expedição. Aí eu achei aquilo interessante. Sim. Aí eu falei assim: me fala mais sobre você.
tem quanto tempo que você está aqui na empresa? Ela chegou e passou para mim. Só que ela falou, contou a história dela e ela falou, eu tenho desejo de ser vendedora. Eu quero ser vendedora. E eu falei assim, pois no próximo processo seletivo você vai estar participando para ver se você realmente entra no quadro de vendedores. Então a gente tem essa obrigação, né? A gente tem esse dever, na verdade, de orientar os nossos liderados. Eu lembro de uma outra colaboradora, ela era advogada, ela era advogada e ela era vendedora. Amava ser vendedora. E uma vez eu perguntei para ela, você não quer exercer o direito e tal? Ela falou assim, não, eu gosto de vender, gosto de vendas. E aí uma vez ela me procurou e falou assim, Flávio, eu recebi uma proposta para me trabalhar numa outra empresa. E eu falei, qual empresa? Aí ela falou que era num outro ramo, do ramo de medicamentos, outro segmento. Aí eu falei, tá, me conta mais sobre a vaga. E na hora que ela terminou de me contar, aí eu falei assim, aí ela falou assim, eu queria seu conselho. Eu falei assim, vai, pode ir. Vai ser uma boa para você. E ela ia para uma distribuidora e eu falei com ela assim, olha, não vai demorar muito, você vai para o laboratório, que lá você vai se destacar. E hoje ela está no laboratório. E ela me agradece. Assim como já chegou uma pessoa, uma funcionária e falou assim, eu quero sair. Para ir para onde? Para tal lugar. E eu falar, não, não vai. Porque eu acho que esse é o nosso dever como líder, Sim, né? sim. Então, eu acho que isso é uma experiência, igual você está contando a sua experiência Funciona. de vida, assim, que você vai vivendo, né? E as pessoas com que você lidou, que você conviveu, as pessoas, elas te passaram um conhecimento que você leva para a vida, assim, Levo. também, né? Isso aconteceu, Flávio, assim, quando eu cheguei nessa empresa aqui, continuei trabalhando nessa que eu já entrei na minha cidade. Quando eu fui pedir para sair dela, né, você falando isso, eu me lembrei, ele me impulsionou sim a vir, né, e me deu essa oportunidade da transferência, e isso aí para mim já foi um grande passo, porque se eu não tivesse recebido aquele sim, possivelmente eu não teria vindo, né, não sei como é que seria, mas talvez eu não teria vindo naquele momento. E aí eu fiquei nessa empresa até pouco mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, eu não me lembro assim, exatamente os meses. E aí eu comecei a me ver, o que eu vou fazer ainda aqui, né? E aí eu cheguei para ele, para o mesmo que eu pedi transferência e pedi para sair. E ele também me impulsionou muito, né? Quando eu pedi para sair. Porque, assim, eu queria um outro ramo, eu queria buscar algo melhor para mim. Porque, para mim, ali, ser operadora de caixa não estava realmente me trazendo mais aquela ousadia, sabe? Eu acho que se eu tivesse ficado, talvez eu teria me acomodado naquela Sim. função. E aí eu pedi para sair, e é por isso que eu falei, todas as minhas carreiras e experiências profissionais, eu fui ousada, né? Eu pedi Uhum. para sair, mas não por orgulho ou por achar que eu não tinha mais nada a aprender, por querer aprender algo realmente Sim. novo. E aí ele me impulsionou também a sair, e me apoiou, deixou as portas abertas. E foi quando eu realmente decidi sair lá dessa empresa e sem ter nada ainda em mente, comecei a andar nesse calçadão e eu enxerguei uma empresa que chamava Exata na época, que é uma empresa que era prestadora de serviços para uma instituição financeira. E lá eu olhei e falei, eu quero entrar nesse ramo. E entreguei meu currículo. E engraçado que eu fui convidada já no dia, na entrevista, para ser operadora de caixa. Só que dentro dessa empresa, eu fui fazendo perguntas ali na entrevista, eles me viram com potencial e eu me vi também dentro dos outros cargos que eu poderia passar. Uhum. E aí eu saí dessa empresa de eletrodomésticos, entrei nessa empresa que é prestadora de serviço de uma instituição financeira como operadora de caixa para ganhar exatamente o mesmo salário. Né? Se eu tivesse olhado naquele momento só o salário, eu não teria chegado aonde eu cheguei É. hoje. Eu acho muito bom refletir e analisar o propósito das coisas, né? Sim. E eu entrei numa empresa de consignado na época, que fazia consignado, abertura de contas, seguros. Então, eu realmente era um correspondente bancário, como Sim. caixa. E engraçado, Flávio, que eu fiquei como caixa, eu acho que eu tive a cada 6 meses uma promoção lá. Eu fui caixa, fui supervisora, fui vendedora de consignado, me tornei gerente, me tornei regional. Em 4 anos eu fui promovida 5 vezes. E me tornei regional daquela instituição financeira. Trabalhava em 7 cidades, eram 7 lojas daquele correspondente, melhor dizendo.
Eram 7 lojas e eu tive aí 65 funcionários. E eu era muito jovem. E ainda é jovem, né? Eu tinha, quando eu entrei nessa empresa, eu tinha 21 anos. Então, eu saí de lá com 25 anos, quase 26 anos, né? Então, foi uma oportunidade, assim, única para mim, que me preparou para o próximo passo que eu dei após isso. Quando eu iniciei o programa aqui, eu falei assim, de encorajar as pessoas, né? Você é muito corajosa, né? Muita coragem. Muito corajosa, mas eu falo o seguinte, que a pessoa ela tem que ser corajosa. E se ela tiver junto, se ela tiver experiência, se ela tiver competência, se ela tiver foco, se ela for uma pessoa determinada, ninguém segura, né, Jane? É verdade. Eu acho que muitas pessoas elas te impulsionam. A gente não faz nada sozinho, Sim. e eu falo muito isso. Mas a decisão de fazer, ela é única sua, né? Você tem que Sim. decidir e aí você vai contar com pessoas para te apoiar, com processos, com outros requisitos que te ajudam, né? Mas a coragem, ela tem que ser sua, né? Eu acho que isso é de mim, tá na minha veia, tá dentro de mim, né? Eu sou corajosa. Claro que a gente dá aquele friozinho na barriga em qualquer decisão que a gente vai tomar na Sim. vida, e principalmente uma decisão quando você não tem maturidade. E a gente está falando aqui de uma época que eu tinha 21 anos de idade, quando eu decido sair de algo que foi quem me deu a oportunidade de chegar em Imperatriz e sair muito grata, pedir para sair mesmo com o coração muito agradecido, mas para buscar algo que eu não tinha ainda uma certeza. Eu fui atrás, depois que eu saí, foi que eu fui buscar algo. E, de repente, chegar a ser regional daquele negócio, né? Então, é coragem e viajar, porque eu trabalhava em 7 cidades. Então, eu viajava muito. Por exemplo, eu ia para Balsas na segunda-feira, 5 da manhã, a van passava, me pegava, eu voltava sexta, 4 da tarde, chegava em casa 11 da noite. Né? Então, eu era solteira, viajava muito. Eu atendia Balsas, Grajaú, Itinga Maranhão, João Lisboa, Imperatriz, Campestre e Estreito. Então, eram 7 cidades. Eu passava a minha vida praticamente viajando. Isso ficou quantos anos, assim? Eu fiquei 4 anos Nessa rotina? nessa rotina. 4 anos. E aí foi aonde eu comecei a amadurecer, né? Eu falei para você que eu tinha uma equipe de 65 pessoas. E assim, Flávio, zero maturidade. Nessa época eu sofri muito. A gente vai falar um pouco de liderança, de gestão. Mas aquela equipe foi quem me ensinou a buscar o autoconhecimento, o autocontrole, porque eu tinha muita ousadia, muita vontade. Eu era vendedora, assim, como sou, mas eu era, assim, muito uma ousadia sem equilíbrio, né? Eu só queria vender, vender, vender. E eu acho que foi isso que eles viram em mim. Então, como era uma empresa de realmente de bater metas, de vendas, que lá tudo tinha que vender, eu acho que eles viram essa vontade na Jeane e me colocaram sem uma preparação para cuidar de pessoas. Mas valeu a pena porque aquelas pessoas me ensinaram. Eles mesmos me davam feedback, a gente fazia as reuniões. Na época não tinha o WhatsApp, né? Então era diferente. Era por audioconferência. E segunda-feira cedo eu já amanheci o dia fazendo reunião, colocando o povo em audioconferência, o gerente de loja, fazendo planejamento. Então você imagina que eu não tinha maturidade, mas eu tinha muita vontade. Né? Então, como é que planeja? Jeane, e os seus líderes lhe passavam treinamento? Passavam. Mas eu ia em Fortaleza 3 vezes no ano nessa época para treinamento. E aí eu fui amadurecendo ao longo dos anos. Era no dia a dia mesmo, né? Era o dia a dia. É o dia a dia com a equipe, né? Com a equipe. E nessa empresa você ficou quantos anos? 4 anos. 4 anos. E depois você... E aí, quando eu saí dessa empresa, foi quando eu conheci o Diego, né? E aí eu também precisava... Nessa época, eu ainda não tinha nem apresentado o meu lá na faculdade... TCC. O TCC, obrigado. Eu não tinha apresentado, eu tinha feito as disciplinas, mas assim, essa correria de viagem, eu falei, eu tenho que parar para me finalizar esse negócio. Né? E eu comecei a querer também fazer um MBA. Eu tenho um MBA em gestão empresarial pela FGV, né? E comecei a namorar, eu pensei já que vai ser meu marido, eu tenho que me aquietar. Então, assim, e também não vi mais oportunidade de crescimento dentro dessa empresa, né? Lá eu era gerente regional, dali não tinha mais para onde crescer. E eu liguei para o dono, que essa empresa era de Fortaleza, e pedi para sair. Ele me pediu para preparar uma pessoa, eu preparei, saí no tempo que a gente combinou. E também sem nada em vista, assim, gente, tu saiu, tu já tinha algo planejado para você ir.
E assim, eu entendo que o planejamento ele é essencial, mas na minha vida profissional eu não planejei. Eu planejei sair, fui atrás e de cara encontrei outra coisa, assim, aquilo que realmente buscava. E aí, como eu já estava formada em economia, faltava só apresentar o TCC, eu falei, eu preciso entrar para o mercado financeiro, mas porque já era um mercado financeiro, né? Eu trabalhava com produtos bancários. E aí foi quando eu decidi que eu queria ser bancária, né? E aí eu passei na frente de uma instituição, que foi a que eu trabalhei. Eu queria trabalhar em uma que ninguém me conhecesse. Porque eu já trabalhava em um correspondente de uma instituição. Eu não queria lá, porque eu queria que fosse meritocracia, né? Sim. Giane, vamos ver aqui, vamos fazer uma entrevista, você tem que entrar por mérito mesmo. E eu passei nessa instituição e fiquei ali umas 3 horas para conseguir falar com a gerente geral. Eu lembro que o vigilante disse, mas você vai esperar, porque ela estava muito ocupada. E eu falei, vou esperar. E aí eu fiz uma entrevista com ela já de início, eu gostei muito de você, mas eu preciso que você faça essa prova, que é uma certificação que exigem para que você atue com produtos financeiros, né, principalmente produtos de investimento. E eu fui atrás dessa prova, que chama BIMA CPA 20. Fui para São Luís fazer um cursinho e com menos de 30 dias eu voltei com o certificado da prova. Flávio, para mim, ali também foi outro desafio enorme, porque assim, eu não sabia nada daquilo ali. Era novidade. Quando eu comecei a estudar, e é muito concorrida essa prova, até hoje é. E para mim, assim, eu achei muito difícil. Mas eu passei 26 dias estudando, assim, direto para essa prova. E aí ela falou, Jeane, eu não tenho vaga. E o mais engraçado é que eu voltei, ela falou, olha, a gente tá com um projeto aqui de consignado. Se você quiser começar a vender consignado, até eu arrumar uma vaga para você, eu saio de uma empresa de consignado, sendo regional, para começar um projeto do zero de consignado. Coragem. Caralho. Fui lá e comecei esse projeto. Eu poderia ter dito, mas como que eu vou voltar para o zero, né? Então, é o propósito. Sem vaidade, né? Sem vaidade. E aí eu comecei esse projeto do zero. Fiquei só 6 meses. Nesses 6 meses, o projeto deu super certo. Ela arrumou uma vaga para mim já na instituição financeira. Eu já deixei 4 pessoas lá onde só era eu, em 6 meses, né? Em uma outra empresa. E foi quando ela me deu a oportunidade de entrar diretamente para o banco. No ano de 2016 eu já entrei diretamente numa carteira de alto valor, que isso, quem é bancário ou quem não sabe, bancário para você começar, geralmente tem uma hierarquia ali. Você começa ali no Posso Ajudar, no atendimento nos caixas eletrônicos, depois você começa na pessoa física, o caixa, eu não. Eu fui contratada diretamente para uma carteira de alto valor, ou seja, eu pulei ali aproximadamente 4 Isso etapas. ainda é muito nova ainda. 26 anos. 26. 26 anos. E foi quando eu comecei no mercado financeiro diretamente, numa instituição. E aí sim, Flávio, foi uma mudança de chave 100%. Porque o que eu acho que talvez eu entendi, ou que eu sabia de mercado financeiro pela faculdade, a prática foi algo completamente diferente. Então, foi desafiador começar já atendendo cliente de alto valor, clientes com valores altos, investidos. Então, assim, fazer uma assessoria de investimento para começar ali já naquilo. Eu tive que estudar muito, eu tive que me desenrolar realmente assim. E eles não dão muito tempo, não. Você está aqui, vamos lá, se vira. E para mim foi uma mudança de chave assim, muito grande. Fiquei 2 anos nessa carteira. Com 2 anos fui para uma carteira de alto valor, pessoa jurídica, que foi aí que começou o desejo por o que eu faço hoje. Eu vou explicar para você por que eu empreendi, né? E por que foi supermercado. E eu fui cuidar dessa carteira de alto valor, que eu passei mais 2 anos. E eu me tornei, com 4 anos de bancário, eu me tornei a gerente geral da agência maior. Na época, nós tínhamos o maior resultado da região, né? Entre 50 e tantas agências. Ganhei prêmio certo de melhor do Brasil, de segunda melhor do Brasil, e construí uma carreira bancária aí. Fiquei 3 anos como gerente geral. Me fala uma coisa, nesse tempo todo de banco, assim, já dentro da instituição financeira, desse banco, né? Você passou por quantas agências? Não, só uma. Só uma agência. A que eu fui contratada, eu já fiquei como Já gerente ficou geral. como gerente geral. Isso. E qual que foi o seu principal ou maior desafio, assim? Foi gerenciar. Quando eu assumi. Porque uma coisa é você assumir uma carteira sua.
Ali você tem toda uma estrutura de processo que você deve seguir e todo um treinamento para você cuidar da sua carteira. Outra coisa é você cuidar de toda uma agência. Você imagina todos os processos que funcionam dentro de uma instituição financeira, você cuidar, você estar por dentro de todos esses processos, você ter que criar estratégias para entregar todo um resultado que é cobrado e você ainda ter que lidar com toda uma equipe para fazer com que eles entreguem esse resultado. Então, a liderança, para mim, foi o maior desafio, como eu ainda acho que todo negócio ainda é o maior desafio. É o maior desafio, A verdade. liderança. E aí, quando foi que aconteceu a virada, você falou assim, não, agora eu quero empreender. Agora E aí eu comecei a pensar assim, desde quando eu atendi a carteira de pessoa jurídica, eu visitava muito, né? E como gerente geral também eu visitava. E eu ficava muito na dúvida, porque eu me apaixonei muito pela instituição financeira que eu trabalhava, por o que eu fazia. Eu saí assim, foi muito difícil para mim sair, porque eu amava muito aquilo ali. Hoje eu não estou mais lá, mas eu ainda amo, né? É aquela paixão que a gente carrega. Mas quando que eu comecei a pensar nisso? Eu pensei assim, primeiro numa carreira profissional. Como eu falei para você, eu tenho muita ousadia e sou muito corajosa, então, assim, a minha vida profissional, ela acelerou um pouco mais, né? E eu me ver com 4 anos de bancária, já assumi uma agência, falei, então, o próximo passo ele não vai demorar. Sim. Porque eu não vou parar, eu não vou diminuir a minha velocidade naquilo que eu faço. E aí eu comecei a pensar, se eu for mudar ainda, crescer um pouco mais, assumir novos cargos, eu não vou ficar na minha cidade. Porque, assim, banco, ele te dá realmente oportunidade. Se você agarrar, você cresce muito. E eu comecei a pensar na família, né? O meu Imperatriz já ia ficar pequeno. já. Então, assim, o meu marido, ele tem empresas e ele já está bem aqui na cidade. E eu fui pensar, não dá para ele sair. E também pensar, não dá para deixar a minha família. Então, entre o profissional e a família, eu olhei a família como o que é mais importante, né? E aí eu comecei a pensar, o que eu vou fazer se eu não decidir ficar aqui? Né? O que eu vou fazer? E aí, nas visitas, como eu visitava muito, eu visitava diversos tipos de empresas, de segmentos, né? Mas quando eu visitava supermercado, a conversa era mais demorada, eu tinha mais perguntas para fazer, eu tinha mais curiosidade. E aí eu comecei a pensar, se um dia eu tiver um negócio, eu tenho coragem de ter um supermercado. E o meu esposo é contador e 90% da carteira dele, eu devo estar chutando 90, 80, são donos de supermercado, né? São supermercado. Ele conhece bem, então. Ele conhece bem, né? E aí um dia a gente trocou essa conversa, a gente conversando, e ele amou. E você pensa de ficar quanto tempo no banco, e como é que é? E ele é um apoiador, né? Se eu Sim. decidisse ter ficado lá, ele apoiaria também. E eu falei para ele, amor, eu estou muito feliz lá, acho assim, o banco, ele me dá muita oportunidade, mas eu acho que o meu próximo passo já não fica aqui. E assim, entre ir morar em outro estado ou que o próximo passo seria uma superintendência regional, né? Entre eu ir para outro lugar ou ficar com a minha família, prefiro ficar com a minha família. E eu falei para ele que eu era muito apaixonada por supermercado, né? E pelas perguntas que a gente faz quando a gente visita, pela visita em si, pelos processos, pelo o nível que o negócio é. E ele falou a mesma coisa para mim, amor, pois eu também sou apaixonado por supermercado. E a gente começou a pensar nisso. Aí foi quando a gente comprou um terreno, e aí ele tomou a responsabilidade, porque eu ainda estava na instituição e eu tinha que dar 100% do meu tempo lá e da minha dedicação. Então, eu não fiquei dedicada nesse processo de construção, foi tudo ele, né? E eu já entrei mesmo para um negócio, quando eu pedi para sair da instituição, eu comuniquei, pedi, aí sim eu saí 100%, aí foi que eu fui voltar para o meu negócio. Você falou, o Diego ele é contador, né? E eu até comentei isso numa outra oportunidade. E a gente dá a dica também para as pessoas poderem. O supermercadista, por exemplo, ele vai contratar um contador, contrata um contador que já atua. No caso, o Diego, né? O Diego ele já atua, que é o marido da Jeane. Ele já atua já atendendo supermercadistas. Então, se for contratar um contador, procura alguém que já atua nesse mercado. A pessoa ela está mais atualizada diante de qualquer mudança de regime tributário que seja. Ele vai estar mais preparado. Mas você falando aí, Jeane, assim,
você já veio com uma base também de educação financeira, né? Para Sim, poder chegar e gerir um negócio. Isso eu acho que, acredito muito, né? Que te ajudou muito para poder fazer todo esse planejamento, né? Para poder dar esse passo, né? Essa mudança de chave aí. com certeza, Flávio. Eu devo, sim, desde a decisão de abrir um supermercado, eu devo ao banco. Foi ele que me preparou. A liderar pessoas, foi ele que me preparou. A cuidar da gestão do negócio, né? E dos processos. Porque lá tinha processo demais. Se for falar de processo, então, assim, a experiência aí na educação financeira, eu vejo que sem ela, para qualquer segmento, mas para o supermercado, porque são muitos processos e é uma margem muito apertada. Então, se você não cuida ali das despesas e dos custos, da perca, não faz uma compra assertiva, você realmente acaba tendo, eu acho que Prejuízo, né? prejuízo e decepção, né? Decepção. Então, eu criei expectativa, mas eu também estudei. Então, quando eu pensei em abrir o supermercado, mesmo lá na instituição, de noite, à noite eu começava a estudar. Eu ia estudar um pouco sobre o segmento, porque são ramos totalmente diferentes. São. Apesar que eu escutava um pouco alguém do segmento, as experiências que eu ouvia, a prática ela muda muito, né? Muda. E o mercado, eu estou numa região que não era a região que eu visitava, Sim. né? Então, uma coisa é eu pensar numa região que tem muita concorrência, que tem um público-alvo diferente para a região que eu estou. Sim, eu gosto muito de tocar numa ferida e eu trago um número assim que ele é preocupante. Que ele fala assim, ó, 85% dos empresários, eles não sabem margem líquida do seu negócio. Então, assim, é você trabalhar sem saber se está ganhando ou se está perdendo. É verdade. Quando isso acontece, o que a gente já pensa? Assim, a pessoa não está precificando bem, não está precificando certo. E o nosso mercado, ele é de muita oportunidade, Anne. Eu acho que essa tomada de decisão de entrar exatamente nesse mercado foi uma decisão muito assertiva. Por quê? O varejo alimentar hoje, ele representa 10% do PIB. É muita É coisa. muita coisa. Então, a gente está falando que o principal negócio hoje dentro do varejo alimentar, ele está não é nas grandes redes, Os pequenos e médios. são pequenos e médios. Então, assim, existe muita oportunidade. Só que, igual você falou, se a pessoa não tiver preparada ali, não tiver uma noção de gestão, se ela não tiver uma noção do que compra, do seu custo operacional, isso tudo é muito perigoso, né? A pessoa se decepcionar, igual você falou, né? Eu vejo assim, Flávio, você falou de precificar, né? A venda, ela é a principal parte de um negócio. Porque se eu não vendo, não tem dinheiro, né? Não Uhum. tem funcionário, não tem. E todo mundo que está ouvindo aqui sabe disso, tem que vender. Só que tem que ser uma venda bem feita, sabe? Uma venda assertiva mesmo. Porque quando a gente fala de precificar e a gente vai lá para as margens apertadas e para o concorrente, o que acontece muito? Às vezes você está olhando tanto o concorrente, você quer tanto trabalhar o preço dele. Eu já vi empresas, eu atendi empresários que quebraram literalmente empresas Sim, que faturavam muito. Quebraram porque eles só copiavam o preço do concorrente. Aí vamos lá. O meu custo operacional não é o do concorrente. Eu não sei se eu estou no regime tributário que o meu concorrente está. isso. Então, eu não sei quanto que o meu concorrente está pagando de despesas com frete, se ele paga, se ele não paga, como é que está a folha dele. Qual que é o custo operacional? Todo o custo operacional do meu concorrente não é o meu. Não adianta que ninguém vai ter o mesmo custo operacional. Sim, Se eu copio o preço dele, e será que eu estou comprando, a minha negociação é a mesma dele? O meu parceiro, né, que são os fornecedores, ele está fazendo o preço para mim que fez para ele. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para fazer uma sim. venda assertiva. Então, eu acho que quando a gente fala de precificação, é importante você estar com o preço do mercado, trabalhar o preço do mercado, até porque o produto não se vende só, o cliente realmente vai buscar preço, mas que você também tenha estratégias que você possa atrair o cliente, que o cliente possa vir não só pelo preço, Sim. porque cada pessoa tem as suas dores, cada negócio vai ter seus custos e não dá para você estar só copiando Ctrl+C, Ctrl+V. Hoje eu estava falando isso lá na empresas. A gente estava elaborando uma promoção e é exatamente isso. E aí a gente estava falando o seguinte, ó, se a gente copiar tudo do concorrente, a gente está falando assim, ó, eu vou dar 90% da nossa mercadoria e a gente definitivamente não vai conseguir pagar as nossas contas. Falando um português mais claro. Sim,
E aí eu fui falar assim, ó, não tem necessidade, uma linha da IP, por exemplo, linha da IP. A gente está falando lá de 50 itens. 10 itens representa 80%. Tem necessidade de colocar 30 itens rasgando o preço? Não tem necessidade. Não tem necessidade de colocar os 10. Então, é assim, ó, uma semana você coloca o ticket de 400 e de 1.600. Na outra semana você coloca o de 400 e o de 800. Na outra semana você coloca o de 800 e de 1.600. Isso são as estratégias. Você precisa São trabalhar estratégias. isso, porque realmente, se você. Eu tô no mercado, Flávio, assim. Eu escuto muito essa pergunta, gente, como é que você lida com concorrente? Eu converso muito, eu gosto de conversar com donos de supermercado, porque a gente pega as boas práticas, Sim. né? Eu acabei citando aqui para você que algumas pessoas, eu tenho realmente uma inspiração no trabalho que elas fazem ou eles fazem. Só que eu preciso olhar primeiro a minha realidade, eu tenho que olhar os meus números. E falando de Perfeito. números, é uma questão que os empresários precisam conhecer muito seus números. Então, assim, não dá para você só conhecer o que você vendeu. E assim, eu visitava muito e tinha, quanto que o senhor vende? Eles dizem, mas se você pergunta, e quanto é que é seu custo? Ah, eu não sei. Ah, o meu administrativo sabe. Quem tem que conhecer o seu custo é você, porque a estratégia de redução dele, ou de trabalhar estratégias para aumentar a venda ali, para você enquadrar os seus percentuais, é sua. É sua. Entendeu? Claro que você pode fazer isso junto com sua equipe, mas você é o dono do negócio. Sim. Então, é importante que você realmente tenha estratégias. E aí, o dono de supermercado, que eu estou falando aqui para donos de supermercado, que é o meu segmento, a gente tem muitas estratégias que a gente pode estar usando no dia a dia, como essa que você citou. Você pode fazer campanhas semanais, você pode fazer... Eu uso lá no meu supermercado o dia hiper, né? E nesse dia hiper, Flávio, eu coloco aí 30 a 40 itens com preço realmente rasgado. Tem itens, inclusive, que o preço está abaixo de custo, mas eu vou lá e faço conta. Perfeito. Quantos itens desse eu posso vender? Sim. Qual é o prejuízo desse item e como que eu tiro isso aqui? Aí entra a merchandising, né? Que você vai lá e aí é uma venda. Negociação com o fornecedor. Negociação com o fornecedor. E aí a gente consegue trazer um cliente que leva não só os itens da promoção, mas ele consegue levar outras coisas lá, enche o carrinho e no final do dia você olha a sua margem, a conta fecha. Sim. Então é importante que você saiba precificar. Sim, a precificação eu acho que é o coração do negócio, que é o financeiro, porque se você não consegue comprar negociando, não consegue ter preço, você vai lá, compra sem negociação. Eu também faço cotação, né? Escolho duas vezes no mês, sento ali com 30, 40 vendedores, ou às vezes até mais, a gente vai fazer cotação, porque eu preciso ter um diferencial. Sim. Na minha cidade, eu sou hoje o supermercado maior. Referência, com maior número de funcionário, eu trabalho corretinho, nota fiscal de tudo, cupom fiscal. Então, assim, para eu manter o custo operacional do meu negócio, de verdade, eu não vou conseguir ter o preço que, às vezes, tem uma mercearia ali que está vendendo que não tem um funcionário nem registrado. Então, assim, não dá para me comparar. Sim. Então, que estratégia eu vou usar? Eu coloco moto como sorteio, então eu faço o dia do hortifruti, eu faço o dia dos frios, que é o dia dos congelados. Então, nós, empresários, precisamos entender o nosso público, a região que a gente está, que no caso é o público-alvo que você vai atender, e, claro, olhar para o concorrente para pegar boas práticas, mas evite o Ctrl+C, Ctrl+V, porque isso pode te dar prejuízo. E até uma coisa também, uma dica legal também, né, Giane, é a questão de margem por departamento, né? Isso é importante saber, né? E aí é igual você falou, você tendo ideia do que o mercado está praticando de preço, esquecendo assim, esquecendo commodity, né? Que é o que chama mesmo. Mas você chegar aí nas grandes redes e entender qual é o preço praticado na ponta, você já consegue entender qual que é a margem. Já existem até métricas que mostram isso. Existem. Que vai falar, olha, o hortifruti você vai trabalhar com 40 de margem. E o que cada um deles representa dentro do da faturamento final, do faturamento. Dentro do seu faturamento. Então, isso tudo é importante. As pessoas... Isso é conhecer o mercado que você está atuando, né? Você não entra de qualquer jeito, né? E falar de conhecer o mercado, Flávio, assim, um dos maiores desafios para mim quando eu fui abrir foi esse, assim, realmente estudar, porque é um mercado que muda muito. Muda, é muito dinâmico. Você hoje está à frente de uma grande empresa que você está no dia a dia vendo isso, e até sabe mais do que eu, claro.
E você vê que muda muito. Se você não estiver acompanhando essa mudança, você não consegue recomprar. Sim. Né? E aí tem que colocar na ponta do lápis, falando aqui o nosso português, todas essas mudanças. Sim. Se você não estiver acompanhando, realmente também é um problema muito grande. E aí você falou, Jeane, a questão de lucro, né? Às vezes eu visitava cliente e é um dos fatores que levam muitos clientes ao endividamento. É os clientes vender, e no final do mês ele fala, mas eu não estou vendo dinheiro, eu não tenho dinheiro. E eu acho que você já deve ter ouvido muito isso. Os empresários, eles sofrem muito, mas isso é só falta de gestão. Falta de gestão. Porque não tem como, a gente está num ramo, Flávio, que eu estou muito feliz, de verdade. É um giro diário que tem ali. É um movimento uma muito alta grande, né? demanda, é um movimento muito grande. É um produto que ele não vai se auto-vender, claro, porque tem concorrente, Sim. mas que é um produto que ele precisa estar na mesa do cliente, do consumidor todos os dias. Né? Mas a gente precisa ter conhecimento do mercado, nós empresários, de todas as mudanças diariamente, porque muda muito rápido. Eu tive visitando um cliente e uma coisa me preocupou. Na verdade, eu fico muito preocupado. E eu acho que o podcast, pessoal, ele tem essa finalidade, esse propósito. Nós não sabemos tudo, mas a gente tem alguma experiência. E os convidados que a gente traz também traz muita experiência para poder compartilhar. Então, o podcast ele tem esse propósito de compartilhar conhecimento. E eu fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado porque, eu vou dizer, Jeane, assim, a maioria dos nossos colegas, eles não têm controle dos seus negócios. Muitas vezes é porque não tem tempo, muitas vezes é porque não tem mão de obra qualificada para poder fazer um serviço administrativo, um serviço financeiro. Então, eu fico muito preocupado. Eu entrei numa loja de um cliente, o estoque gigante, gigante. E eu imaginei, perguntei o faturamento dele. Aí ele me falou o faturamento. Eu imaginei, ele deve ter 2 vezes o estoque, faturamento, né? Você imagina a perca que não tem. Aí, A mão de obra para acompanhar essa perca. Será que tem um controle? não tem. Aí eu perguntei para ele assim, quanto tem de estoque? Aí ele, não sei, não sabe. Então, assim, a pessoa, ela trabalha, vende bem, e chegar no final do mês o fluxo de caixa está no vermelho. Aí, se acompanhar o fluxo de caixa, porque eu visitava cliente médio que não tinha controle. Acompanhava. E aí, na hora que você vai no estoque, tem produto vencendo, tem excesso de estoque, comprou muito. Então, assim, o dinheiro não está na conta e está parado no estoque. E está vendendo muito. Então, é falta o quê? Falta de controle. Não existe uma gestão de estoque, não existe um departamento de compras para poder fazer isso. Isso é muito perigoso, porque a gente trabalha com produtos perecíveis. Existe vencimento, isso é um perigo. E alguns muito apertados vencimento, alguns produtos. Muitos. Lá na minha loja, Flávia, assim, quando eu comecei a ver aqueles caminhão chegando, porque assim, o início é tudo muito novo, Sim. né? E eu vendo aqueles caminhões chegando, eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer para me controlar isso aqui? E algumas pessoas me deram dicas, Jeane, cuidado com a perca. A perca representa, assim, em alguns comércios, muito, e ela não pode representar muito. Você tem que ter um controle ali, de um percentual máximo do que você perde. E aí, o que eu fiz? Eu formei uma pessoa, que no caso é a pessoa responsável, um dos responsáveis pelo depósito, não entra no meu depósito sem conferir nada. A gente tem uma planilha que a gente acompanha o prazo, porque existe tipo de mercadoria que vence em 15, 30 dias, como, por exemplo, Danone. Então, já tem alimentos que é 60, tem outros que o prazo é maior. Então, eu fiz esse controle lá e eu acho que é importante. Você que não faz, precisa fazer. Ah, mas como é que eu vou fazer? Comece de hoje, o que passou já foi, mas comece a implantar isso dentro do seu negócio. E aí você tem que também ter lá o seu funcionário. Eu falo que eu não tenho repositor, eu tenho um vendedor, que ele está ali para vender, para fazer a reposição, para cuidar da seção dele, como se a loja fosse dele. Então, eu ensinei minha equipe desde como fazer pedido, a controlar percas e a fazer uma leotização da sua gôndola. Então, hoje eu tenho uma equipe, eu tenho um funcionário para cada seção, mas não só para repor. Porque, às vezes, só a reposição vai ser um custo muito alto para você.
Então, eles fazem um acompanhamento, eles têm a planilhazinha que eles acompanham por sessão, como é que está o prazo de validade. Aí a gente vai lá e faz a ação dentro de um prazo que dê tempo do cliente consumir aquele produto, para a gente não ficar em exposição também. E aí esse funcionário, ele também faz o levantamento do que eu preciso pedir, porque eu também posso olhar no sistema. Mas eu faço isso para que eles possam estarem treinados para que o negócio funcione, sem que a Giane esteja literalmente dentro, fazendo ali o que é processo deles, né? Sim, Eu tenho que acompanhar e conhecer, mas eu tenho que delegar. Então, você empresário, eu acho que você precisa pensar, a gente está falando aqui de gestão de números, mas para você chegar a ter gestão dos seus números, do seu negócio, você primeiro tem que formar as pessoas sim, para elas cuidarem, você acompanhar, fazendo check-in, check-out, para que você tenha tempo, que você sim. também falou de tempo, de acompanhar aí os seus números e corrigir o que não está bem. Verdade. Isso é uma necessidade muito primordial, né? É Sim. primordial, porque realmente. Agora, você estava falando também, Jeane, que é uma coisa que é interessante pelo seguinte: toda essa preocupação, né, da gente trabalhar os setores, você falou da organização, né? Existe toda uma técnica para poder fazer a exposição dos produtos. O repositor, ele tem que tomar cuidado sempre para ele fazer o FIFO, né, que é o primeiro que entra e é o primeiro que sai. Sai. Não é ficar empurrando a mercadoria que Não. está mais antiga para o fundo, ele sempre tem que fazer aquele Se não rodízio. fizer a troca, o FIFA, não sei se todo mundo sabe o que é. Quando o repositor vai fazer a troca da mercadoria, chegou ali um arroz, ele precisa tirar o velho, colocar em cima e o novo embaixo. E eu faço isso, e os líderes de loja, eu peço para que eles acompanhem. E às vezes eu chego na loja, eu fico ali de longe olhando se realmente está sendo feito. Porque se não é feito isso também, o velho fica para baixo e aí a gente Sim, vai ter problema com perca, né? sim, Porque vai vencer. verdade. Isso tem que ter muita atenção com isso. Agora, sim, a gente estava falando de, então, preparar toda a loja, deixar a loja bonita e tal, e falando também das promoções, né? E como que é importante você aproveitar, você trazer o cliente para dentro da loja, aí você tem o dia hiper, você faz a promoção, sorteia a moto, você faz todo um trabalho. Para quê? Para poder trazer o cliente para dentro da loja. E quando o cliente entra dentro da loja, aí, eu Aí tem um sei- complemento, aí você porque tem que converter isso em venda. exatamente, tem que converter. E eu acho que é importante, só complementando aqui, Jeane, é importante o seguinte: o cliente ele vai levar os produtos ali que chamam a atenção dele, que é uma necessidade, mas ele tem que ficar bem à vontade dentro da loja para a gente conseguir fazer a venda por impulso, né? E aí Exatamente. ele enche o carrinho, né? Que E é ele não- onde a gente tem um diferencial, porque assim, produtos da Curva A, se a gente for ver que é os produtos básicos aí de cesta básica que a Cesta gente básica. costuma falar, eles realmente, quando dá lucro, é muito É, pouco. muito pouco. Ele é para chamar o cliente. Eu hoje tenho, eu vejo como um diferencial na minha loja, porque hoje eu tenho uma variedade muito grande de itens, eu tenho mais de 15 mil itens dentro da minha loja. Então, eu tenho, por exemplo, bazar. Então, assim, eu tenho uma variedade muito Muito boa de grande. bazar. E às vezes eu fico, meu Deus, é tanto pedido de bazar que às vezes eu fico, tá vendendo Uhum. tão bem e o bazar vai te Dá uma fazer, margem melhor, vai né? dar uma margem melhor. Eu tenho um hortifruti completo que te dá uma margem melhor. Eu tenho uma seção de bebida também, com adega e tudo, que também me dá uma margem melhor. Então você tem que usar as estratégias para você chamar o cliente, só que você, quando o cliente entrar na loja, a loja tem que estar bem layoutizada, bem Sim, limpa, tem que ter um bom atendimento, o cliente tem que conferir se realmente aquilo que você está falando bate, e aí ele sim. vai circular a loja. Um ambiente agradável, tem uma rádio lá que toca, que deixa um ambiente mais agradável. A minha loja é toda climatizada. E assim, a minha equipe, eu sempre recebo muito feedback. Giane, os teus funcionários são muito bons. Isso aí eu ia falar também. E Muito bom. aí, isso acaba deixando o cliente mais à vontade Vontade. para que ele circule a loja e venha a venda Sim, compulsiva, que tem que ter. sim, Essa venda compulsiva é onde a gente vai ter aí uma melhoria na margem e sim. é o que vai sustentar mesmo o negócio. A pessoa, o cliente entrar dentro da loja e ele se sentir à vontade, porque muitas vezes existem as lojas de supermercado, mercearia, né, de Sim, bairro, que normalmente é um corredor, dois corredores, e é espremidinho assim, né, apertadinho. E a gente entra, aí minha esposa me ligou e compra um creme de leite. Esqueci o creme de leite. Passa aí em algum lugar e compra o creme de leite. A gente entra correndo, pega o creme de leite e sai. A e gente às olha vezes a gente não consegue encontrar, porque está muito, isso. né? E aí a gente vê dois caixas ali, ou um caixa, a gente já olha, não tem ninguém no caixa, ninguém na fila.
você já quer pegar rápido a mercadoria para não pegar fila, Exatamente. né? Então, assim, quando você entra no supermercado, que é o caso do seu supermercado, né, que ele é bem amplo, bem espaçoso, as pessoas se sentem à vontade, aí ela entra sem pressa, deixa eu ver se está precisando de uma coisa. Uma outra dica também é saber fazer essas disposições, né, de mercadoria, de seção, É. colocar uma seção de hortifruti de um lado, coloca o açougue do outro, você coloca a padaria, aquelas que tem padaria, você já coloca num outro canto. Isso tudo para que o cliente ele possa Funcionar a circular, circulação. né, para que ele, porque eu falo assim, o mais difícil de verdade é a gente atrair o cliente para dentro da loja. O mais difícil. Quando ele tá ali dentro, é o peixe dentro do aquário. Quando Você você não vê coloca um cliente entrar no supermercado. E assim, pode existir, claro, mas assim, deve ser o mínimo dos mínimos e não levar nada. não Não levar, tem, né? Não porque vai ele passear, passa na né? seção de biscoito, ele tem vontade de comer um biscoito, ou ele passa na de frios, ele vai lá e quer beber um refrigerante, ou ele vê uma placa ali numa promoção, ele quer levar alguma coisa. Então, assim, chamar o cliente para a loja, e aí você tem que investir muito no marketing, né? Impulsionar, fazer Sim, tráfego pago, ter muitas ideias. sim. É aonde eu falo para você, o cliente tem que olhar o teu negócio passando ou ouvindo boca a boca, ouvindo numa tela de um celular e ter desejo de ir lá conferir, Isso. né? Porque indo ele vai comprar. Ele vai comprar. E é difícil, né? Assim, é o que eu falei, é pescar, é colocar o peixe dentro do aquário. Você pescar no mar, né, teoricamente é difícil. É, Agora, quando você coloca ele dentro do seu aquário, que é o seu supermercado, ele tá ali. Você tá é com uma seu. isca interessante ali, ele vai, né, no bom sentido, claro, ele vai comprar. E se você der uma liberdade para ele, um lugar agradável para ele poder transitar, ele vai estar comprando mais. Então, eu acho que isso vai muito do que você falou, Giane, que é do treinamento da equipe, né? Treinamento Tá daí. com um sorriso, receber bem o cliente quando entra na loja faz toda a diferença, né? A equipe ela tem que trabalhar, eu falo muito para os meninos, eu faço reunião. Assim, eu fico triste de às vezes visitar, na época que eu fazia esse trabalho de visita, empresas, e eu sou muito observadora, né? E eu gosto de dar o feedback quando é bom, mas eu também gosto de dar o feedback quando eu acho que tem uma coisa que tem que melhorar. E aí você entrar no negócio e você perceber que a equipe trabalha feliz, né? E eu faço Sim. muita reunião lá na empresa, eu faço reconhecimento. Eu tenho supermercado, eu não sei se São você quantos que é funcionários você dono, tem lá hoje, Giane? 23. 23. Eu não sei se você que é dono de supermercado, você treina seu time, você fala, porque a equipe ela tem que saber aonde que você está, o seu propósito do que você tem que chegar e como você tem que fazer. Não tem o Sim. porquê e como e quando. Então, eu acho que você É, que é comerciante, você tem que conversar com o seu time. Se você não tem a habilidade de conversar, então o seu líder tem que fazer esse papel de conversar e levar a mensagem que você tem de resultado, de mudanças, para que seu time tenha conhecimento. Porque como que eu vou cobrar do meu time o que sim, eu não preparo eles? verdade. Então, Flávio, desde o início, quando eu fui fazer as entrevistas, fui eu que contratei desde o início, fui eu que treinei, aprendi junto com eles. Lá, nenhum deles trabalhava em supermercado. Você tem uma ideia, o gerente de loja, ele era motorista. Então a gente se formou junto, né? E a gente tem esse desafio diariamente. Mas eu fazia, mostrava e eles faziam para acompanhar. E aí faziam uma, duas, três. Quantas vezes eu tive que repor mercadoria, Sim. limpar a mercadoria, colocar preço para ensinar eles a Pra- fazerem. Então não dá para Muito bom. você. E a equipe, eu vejo que eles são, e a gente já ouviu isso muito também, é o nosso principal cliente. Sim, Se a equipe não compra a ideia, eles é, não vão divulgar, eles não vão atender perfeito. bem. É como se eles estivessem ali para bater ponto, Sim. né? Então, eu acho Você que conseguir envolver, né? Isso é tem que cultura, envolver né? cultura, a Cultura. equipe tem que entender, e a cultura é importantíssima, Sim, né? A cultura do seu negócio, e você precisa ter paciência com eles, mas você precisa treinar eles. sim. Então, eu faço todos os meses uma reunião com todo o meu time e faço feedback diário se eu precisar, individual com eles, como ouço deles. Sim. Diga para mim aonde que eu tenho que melhorar, se você fosse o dono, o que... Porque eles, às vezes, têm muitas ideias e você não quer ouvi-los. Verdade. Né? E é importante você ouvir, porque quem está dentro 100% ali na hora com o cliente é eles. Verdade. Giane, eu estava aqui anotando, você tem uns diferenciais assim no seu supermercado, que eu percebi. A questão da liderança, que você está falando agora, a questão da cultura, o seu mix de produtos, você tem 15 mil itens, É, né? É um mais de mix 15 mil. mais de 15 mil, Mais de muito 15 bem mil. sortido a loja, né? Você provoca isso, uma experiência boa para o seu cliente, mas eu queria te perguntar o seguinte, qual que foi seu
principal ou o maior desafio já no supermercado? Foi a liderança, sim, porque teve que contratar do zero e formar, e a compra. Então, assim, por ter um mix muito grande, eu não tinha pensado, de verdade, eu não tinha parado assim para processar o tanto que a compra ela é importante, porque você tem que e eu valorizo muito os meus parceiros. Eu acho que se você não tiver parceiro, se você não souber negociar, se você não estiver ali ajudando um ao outro, porque o teu negócio ele deixa muito a desejar. Eu só tenho preço se eu tiver parceiro, Sim, né? Eu só consigo ter uma compra assertiva e ter uma lucratividade boa ali se eu tiver parceiro. sim, Então, encontrar os parceiros, porque são muitos, a concorrência, assim, a concorrência não, a concorrência mesmo é sim, muito grande. Então, assim, às vezes você quer um certo tipo de produto, tem 30, 40, 50 pessoas que vendem, sim. e aí Tem que acertar. você consegue acertar naquele que está ali com preço melhor. Então, hoje eu ainda não tenho uma pessoa para me dizer assim, Jeane, essa pessoa ela fica 100% responsável pela compra. Eu ainda acompanho todo esse processo, porque eu ainda valorizo e vejo que é um dos maiores desafios. Se você errar na compra, o teu produto ou você não vai vender, ou você vai ter que dar, como a gente falou aqui, que aí você tem problema, ou ele vai vencer. Vai Sim, ter um problema. Então, é o que tem para comprar tem que vender. tem. E para vender bem tem que fazer uma compra assertiva. Sim. Então eu vi que a compra é um dos maiores desafios. E como que é agora conciliar tudo isso aí com a maternidade? Foi um grande desafio também, né? Porque a filha veio, é um milagre, minha filha, e a mãe de primeira viagem, de qualquer forma, é aquela mãe boba, né? Mas, assim, para mim, eu fiquei 30 dias, que nesses 30 dias eu fui lá só no aniversário da loja, foi quando a loja fez um ano, a neném estava com menos de um mês, eu fui para o aniversário da loja, mas eu passei 30 dias sem ir, eu fiquei muito feliz de ver que o meu time tocou, eu fiquei acompanhando ali por videochamada, fazendo reuniões, e deu muito certo. E eu tenho um marido que é muito parceiro, o Sim, Diego, ele tem outros ramos aqui, mas o Diego me acompanha. Uma vez na semana ele vai. Quando eu estava com a neném sem poder ir, ele ia lá, olhava para mim, dava o feedback que precisava, atendia se necessário. Então, assim, foi desafiador, porque querendo ou não, eu não deixo ela em casa. Todos os dias que eu vou lá hoje, 3 vezes na semana, né? O primeiro ano de loja eu ia todos os dias, depois a neném eu só vou 3 vezes, mas eu sempre levo ela para estar ali perto, para poder saber como é que tá, para sentir ela, para dar colo também, porque a gente trabalha, mas para um pouquinho para cuidar. Mas foi desafiador, porque é uma missão a mais, né? E aí tem que cuidar da casa, do marido, tem as coisas da igreja, porque eu também sou cristã, eu tenho cargos na igreja. Então, assim, são muitas coisas, mas eu vejo que cada uma delas me impulsiona a querer mais. Né? Eu sou movida muito a querer mais, a desafios, e eu acho que os desafios só me fortalecem mais. E eu tenho muita fé, né? Deus é que faz isso com a sim, gente. perfeito, é verdade. Quando a gente precisa ter Deus no centro da nossa vida, né? Em tudo a gente precisa estar Que ele é buscando que a direção. capacita, né? E dá Aí a é Ele que direção. capacita e dá direção, verdade. Tiane, já estamos já finalizando, mas eu queria que antes você desse um conselho, queria que você falasse com quem está nos assistindo, para quem quer investir ou para quem já investiu e agora está precisando repensar o negócio. Eu queria que você falasse um pouco aí, desse uma palavra final aí para os nossos Sim, ouvintes. com certeza. Primeiramente, obrigada mais uma vez. Eu estou muito feliz de ter participado desse podcast. Quero te desejar sucesso aí. Eu vou estar sempre ligada em todos, tá? E para você, empresário que ficou aqui até o final ou que quer empreender, primeiro ponto, o conhecimento é essencial. Você não pode abrir um negócio sem você conhecer pelo menos o básico ali do negócio, né? Tenha controle aí do fluxo de caixa, que é o básico. Aí vem DRE, vem outras coisas, mas fluxo de caixa tem gente que não faz. Gente, no YouTube tem. Vai lá, baixa, entendeu? Ou pede ajuda para alguém. Mas tenha controle das suas despesas ali, de tudo que entra, de tudo que sai. O fluxo de caixa nada mais é do que isso.
né? Entenda que sozinho você não vai fazer, então você precisa de pessoas e pessoas só vão fazer se elas estiverem capacitadas para fazer. Às vezes as pessoas têm muita vontade, mas se você não capacitar, treinar essas pessoas, elas só vão te dar despesa em vez de trazer resultado. Então, se você não sabe fazer isso também, contrate alguém para te ajudar a fazer, entender que essas pessoas são o que vai dar o up aí do teu negócio e acreditar, né? Eu acho que a gente tem que acreditar na gente e no negócio, né? Lembrando que todo negócio que tem concorrente é porque é bom. Não abra Sim, negócio que não tem concorrência porque eu acho que não presta, verdade. né? E se tem concorrente é porque Tem presta. demanda. E aí as estratégias do dia a dia você vai aprendendo, né? Sim, E pegue boas práticas, tenha mentores, né? Eu acho sim, que os mentores são aquelas pessoas que você se inspira. Eu tenho sim. muitas pessoas que eu assisto, que eu ouço, que o Flávio, eu lembro que quando eu fui abrir meu negócio, você me deu, e estou lembrando disso agora, e eu quero até te agradecer. Você nem me conhecia, você, Jeane, ó, você precisa fazer isso, isso, isso. Eu falei, poxa, que rapaz legal. Ele nem me conhece. E eu ouvi assim muito rápido, porque naquela pressa de muitas coisas para fazer. Mas até hoje eu carrego e eu ainda peço muitas ideias de você, da Lohane, que é uma colaboradora sua que você treina muito bem também. Então, acho que a gente tem que ter mentores, né? E a gente É, tem que ter humildade para ouvir, né? verdade. Então, acredite e use essas coisas que eu tenho certeza que o seu negócio ele vai continuar dando certo, ou se você ainda não abriu, ele tem tudo para dar certo. Muito bem. Pessoal, nós estamos chegando ao final desse primeiro episódio. É uma alegria imensa poder receber a Jeane aqui, que tem uma história de superação, uma história de coragem, né? Eu acho que ela conseguiu trazer aqui muita coisa. Eu sei que não é tudo, mas ela conseguiu trazer muita coisa aqui que ela aprendeu nessa trajetória dela e que vai auxiliar a gente aí de alguma forma. E antes de finalizar, eu quero agradecer também os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores, o Armazém Cruzeiro do Sul, que aí eu tenho um carinho todo especial. É lá que eu dedico a minha maior parte do tempo, né, à frente ali como gestor responsável. O Armazém Cruzeiro do Sul ele tem mais de 50 anos aqui em Imperatriz. Há mais de 50 anos. Então, assim, é uma empresa tradicional. Ela tem muitos diferenciais e eu convido, é difícil alguém aqui em Imperatriz não conhecer, mas aquele que ainda não teve uma experiência de compra conosco, nos procure lá que a gente vai atender com maior amor, com maior cuidado. Também a gente tem os postos Cruzeiro do Sul, que também pertence ao grupo Cruzeiro do Sul. E aí os postos Cruzeiro do Sul é assim, gente. Lá você tem cashback e gasolina com qualidade. O seu carro vai render mais e isso é comprovado, tá certo? Então os postos Cruzeiro do Sul são 8 postos aqui em Imperatriz e um posto lá em Açailândia. Então em qualquer lugar que você passar, você vai encontrar um posto Cruzeiro do Sul. Nós também temos a Pneus Brasil, que também pertence ao Grupo Cruzeiro do Sul, a GCS, na verdade, que é o Grupo Cruzeiro do Sul. Pneus Brasil é qualidade, é atendimento, é serviço, é um lugar que a gente se sente bem, onde a gente encontra preço justo. E aí, se você quer pneus para carro de passeio, agrícola, carga, reformar o seu pneu, lá você também consegue tudo isso. O arroz engenho é o arroz tipo 1, é o arroz tipo 1 mais vendido de Imperatriz e da nossa região aqui. Não sei do estado, mas aqui lá no seu supermercado tem, né, Sim, Jeane? muito. Arroz engenho vende muito. E aí eu quero agradecer o apoio aí do Valdir, da Bianca, toda aquela turma lá do Arroz Engenho, Arroz Realengo, já Arroz Parbo, que também tem uma excelente aceitação. O Pereira, toda a turma ali do Arroz Realengo. A gente agradece pelo apoio, pela parceria. E para poder finalizar, o pessoal do nosso social media, que é a Maxeon, o Luiz e o Thiago, que também está nesse projeto conosco. Agradeço todo mundo que está apoiando esse projeto, que a gente vai conseguir levar muita informação legal aí para o varejista, para o comerciante. Giane, não é só o varejista alimentar, não. A gente está ouvindo varejistas, empresários de todos os Muito segmentos, bem. que querendo ou não a gente consegue, né, tirar uma ideia Sim, daqui, tira uma ideia dali para são as poder boas somar. práticas, né? São as boas práticas. Pessoal, estamos então chegando ao final. Continue conosco. Em breve nós iremos já lançar o segundo episódio e você continua sendo o nosso convidado para poder participar. Não esqueça de curtir
e de compartilhar e também de comentar, tá certo? Indica para um amigo, para algum conhecido que precisa também conhecer mais sobre o varejo, tá bom? Porque esse aqui é o VAP, é o varejo de alta performance. Um abraço, pessoal. Obrigado.